Olá, irmãos, boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Feliz demais por estar aqui com os irmãos nessa noite e poder compartilhar um pouco da... Confesso aos irmãos que estou surpreso com a quantidade de irmãos. Conversava com a esposa em casa, hoje é um dia concorrido, né? Povo evangélico, eventos aí na cidade, mas o meu coração também fica alegre pela sua presença aqui nessa noite. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel e também quero deixar claro que eu não combinei nada com a irmã Solange. Parece que há uma conspiração divina para essa noite, então, de falar sobre família. E glorifico ao Senhor também por isso, porque nós fazemos planos e não sabemos que, na verdade, por trás já está costurando as coisas, né? Para que tudo concorra para a glória dele. Também não me lembrava que no meio batista se comemora o mês da família, no mês de maio. E eu gostaria de pensar com os irmãos um pouco nessa noite sobre isso. Quero registrar também a presença ilustríssima da senhora, minha mãe, irmã Maria. Vou pedir para ela ficar de pé ali. Essa é minha mãe, uma mulher extraordinária, corajosa, vencedora, a quem nós amamos muito, e o meu coração está muito feliz de você estar aqui nessa noite, viu, mãe? Deus te abençoe. Então abra aí 1 Samuel, capítulo 1, nós leremos até o versículo de número 19, primeiro livro de Samuel. Diz assim a palavra do Senhor: E houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a amado. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a amado. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora.
Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome, na tua casa, ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações nessa noite a tua palavra. É assim que oramos, pedindo que o Senhor haja no meio de nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. G.K. Chesterton foi um grande escritor inglês do final do século XIX e início do século XX. Ele tornou-se ainda vivo popular ensaísta, frasista, romancista, contista, dramaturgo, jornalista, palestrante, biógrafo e crítico literário. Ele, ao lado de C.S. Lewis e Tolkien, foram uma resistência literária e filosófica nos seus dias às crescentes incursões progressistas do século XIX e século XX também na Europa em seu tempo. E Chesterton tem uma frase que me chama muito a atenção, e é uma frase que inclusive eu gosto muito. Ele diz o seguinte: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. Enfatizando a importância da família. De uma família que nós olhamos e não enxergamos nada de extraordinário, mas Chesterton diz que exatamente no fato de ser comum, de ali ter um pai, uma mãe, os seus filhos, essa família já se torna algo extraordinário. É algo sublime. É algo que não deve ser olhado e encarado com olhos irresponsáveis, mas que deve ser encarado com a beleza que de fato isso transparece. De que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, a sua mulher comum e os seus filhos comuns. O livro de Samuel, da qual nós acabamos de ler, irá tratar uma transição de períodos na história de Israel. Israel está saindo, segundo os melhores comentaristas, de uma teocracia para um período monárquico. Socialmente está saindo de um período de juízes. Juízes eram líderes políticos, militares e espirituais em Israel, que julgavam as causas do povo. Existe um livro, o livro de Juízes, que irá retratar e destacar figuras emblemáticas desse período, como Gideão, como Sansão, como Débora e outros juízes também, que julgam Israel e que estão ali na liderança desse povo. Então, o livro de 1 Samuel vai retratar exatamente essa transição desse período político, social de Israel. É importante nós lembrarmos do que está escrito em Juízes capítulo 21, 25, que é um contexto de um regresso espiritual, de declínio e de pouco avanço na espiritualidade e na vida de Israel. Juízes termina o seu livro dizendo o seguinte: naqueles dias não havia reis em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um estava vivendo a sua própria maneira. E é nesse contexto, então, que irá surgir a história de Samuel, da qual nós conhecemos como sacerdote, profeta e juiz. O livro de Atos, capítulo 3, versículo 24, vai falar exatamente desse ofício profético de Samuel e do início do ministério profético como um movimento específico dentro da nação de Israel,
E o livro de Atos, capítulo 13 e 20, também vai falar de Samuel como sacerdote. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite exatamente sobre isso, sobre o seguinte tema: a coisa mais extraordinária do mundo. Por toda a Escritura, a gente vai encontrar registrado, e a palavra de Deus dando destaque e enfoque à família, no propósito eterno de Deus. A gente olha, por exemplo, para a família de Noé, a Bíblia vai dizer que era homem íntegro em seu tempo. Deus escolhe a família de Noé para dar um reboot, um restart na humanidade. Ele escolhe ali então Noé, a sua mulher e seus filhos, e as filhas e as esposas de seus filhos também, e entram em uma arca com um projeto de recomeçar, de recomeço após o dilúvio. Nós enxergamos também no texto de Êxodo, que é um texto espetacular, me fugiu a palavra agora, mas é um livro que destoa de como o povo de Deus destoa do cenário político da qual ele está inserido, que é o livro, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 1 e 2, o contexto era de aumento da opressão de Faraó sobre o povo de Israel, aumento da humilhação, aumento do tormento sobre o povo de Israel. E Êxodo capítulo 2, versículo 1 e 2, está escrito o seguinte: nesse contexto absurdo, nesse contexto desfavorável, Êxodo capítulo 2, versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Eu não sei se você tem essa mesma ótica sobre esse texto que eu enxergo, mas a ótica da família de Moisés é a seguinte: o contexto social piorou, os castigos sobre o povo de Israel pioraram, a opressão aumentou. O que nós vamos fazer? Um filho. Nós vamos continuar vivendo a nossa vida. Então, a coisa mais extraordinária do mundo é, de fato, a família. E dessa relação, desse casamento, irá surgir Moisés, da qual irá ser o libertador de Israel, com atos poderosos de Deus através da vida de Moisés. Mas no Evangelho de Lucas também registra outra família, e é uma história da qual tenho muito afeto, que é a história do profeta Zacarias, pai de João Batista. A Bíblia vai dizer que Isabel não podia ter filhos, e Zacarias era sacerdote em seu tempo, que fazia parte do turno dos sacerdotes, e lançando sorte, então, cai sobre Zacarias a responsabilidade de oficiar ao Senhor durante aquele dia. E Zacarias entra no templo e tem uma visão. Um anjo à direita chega para Zacarias e diz que ele terá um filho. E Zacarias fica tão estupefato com aquela visão, e até um pouco descrente, que ele sai de lá mudo, não conseguindo falar. E ninguém entendia o que estava acontecendo. Mas fato é que a palavra de Deus está na minha e na sua Bíblia, lá registrado no Evangelho de Lucas, que depois de certo tempo, Isabel engravidou e gerou um filho, e esse filho era João Batista. O que eu quero dizer para você nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus me ajude, é que existe um mistério da família, que Deus age de maneira especial e específica na vida das famílias que Ele escolhe. E é por isso que nós enfatizamos aqui quase como um slogan diário, repetidamente, de que família é projeto de Deus, e quando nós falamos isso, não pode ser da boca para fora, não pode ser de maneira irresponsável, porque de fato família é o projeto de Deus. Quando Deus deseja agir e fazer grandes coisas na terra, e muitas vezes nas Escrituras Ele escolheu o útero de uma mulher. Minha querida irmã que está aqui nessa noite, eu não sei se você sabe, mas existe na cultura judaica, eu sei pouco disso, mas isso é informação, de que a descendência judaica é determinada pela mãe e não pelo pai. Você precisa ser nascida de mãe judia.
Eles chamam de matrilinearidade. É uma linhagem materna. Então, o útero de uma mulher, de Deus, é um jardim onde Deus planta as suas sementes. Todas as grandes mulheres de Deus, quase todas, sem exceção, tinham em comum uma dificuldade inexplicável de gerar. Algumas por razões médicas. E no caso de Ana, a Bíblia vai dizer que o Senhor havia impedido Ana de gerar. É uma constante na Bíblia isso. E eu gostaria de pensar com você sobre isso, sobre a coisa mais extraordinária do mundo, ser a família. E eu gostaria de dividir isso em 2 momentos, primeiro falando sobre a vida de Eucana, sobre o perfil de Eucana e depois sobre o perfil de Ana. O desafio de ser um homem espiritual. E aqui eu gostaria que você, homem, prestasse bastante atenção. O texto começa falando de Eucana, descreve a sua genealogia, você vai ver isso no versículo de número 1, quando a Bíblia vai dizer: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufre, Efrateu. O texto começa narrando a figura do homem nesta família. Nós falamos sobre a oração de Ana, sobre a fé de Ana, mas pouco nós falamos sobre esse homem chamado Eucana. E ele retrata para nós o desafio de ser um homem espiritual. E é um desafio grandioso, irmãos. E essa palavra feriu meu coração profundamente. O fato da Bíblia retratar aqui a bigamia, os melhores comentários sobre isso vão dizer que nesse texto de 1 Samuel capítulo 1, é uma crítica do Senhor à bigamia. Você percebe que a família de Eucana aqui, as coisas não estão funcionando muito bem. Tem 2 mulheres em conflito uma com a outra. E eu gosto muito da perspectiva de Luiz Saião sobre isso, quando ele vai dizer que é como se o Senhor estivesse dizendo assim, está vendo, vocês estão fazendo, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso vai dar problema. Existe uma permissão do Senhor, outros personagens bíblicos vão ter 1, 2, 3, 4 mulheres, mas parece que isso sempre dá problema na Bíblia. Isso não funciona de maneira funcional e fluida na espiritualidade de Israel. E então o texto vai fazer uma crítica a isso. Mas o que eu quero dizer para você, querido irmão que me ouve aqui, agora direcionado a você, é que o homem espiritual é um homem imperfeito. Eucana tinha 2 esposas. Isso revela a sua imperfeição. Só que aí tem uma coisa que a gente precisa entender. Que Deus só pode usar homens imperfeitos, porque não existem homens perfeitos. A ferramenta é sempre imperfeita, sempre irá cair no vão da imperfeição humana. Deus não pode usar. Se Deus não puder usar homens imperfeitos, não existirão homens que podem ser usados. Você compreende isso? Amém? Se Deus não puder usar pessoas imperfeitas, pessoas que têm vãos que são preenchidos pela graça de Deus, não existirão pessoas na vida da igreja que poderão ser usadas pelo Senhor, porque todos nós temos as nossas imperfeições, as nossas falhas, os nossos limites. E Eucana é esse homem imperfeito. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós estamos debaixo dessa sentença de Deus e somos todos iguais. Não existe nenhuma cabeça que se destaca debaixo dessa realidade divina apontada por Paulo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que traz para mim e para você é que Deus só pode usar pecadores e gente imperfeita, porque não existe gente perfeita. E se a gente for esperar essa pseudo-perfeição para ser usado por Deus, a gente irá vivendo adiando os propósitos de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Porque perfeição é o que a Bíblia diz, Paulo também diz, que quando o nosso corpo se revestir do que é incorruptível, então nós seremos glorificados com ele, aí então nós seremos perfeitos. Então, meu querido irmão que me ouve nessa noite, não espere a perfeição para fazer a obra de Deus. Faça a obra de Deus, que no processo de fazer a obra de Deus, nós somos aperfeiçoados nele. Amém? Glória a Deus por isso. O homem espiritual
dos desafios de ser um homem espiritual, ele lidera a espiritualidade da sua família, meu querido irmão. O homem espiritual lidera a sua casa, lidera a sua família, lidera os seus filhos, lidera a sua esposa. É isso que a Bíblia está dizendo da vida de Eucana. Olha só o que o texto diz, que ele tinha 2 mulheres, mas olha só o que diz o versículo de número 3. Que esse homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finés. O que está dizendo que apesar dessa imperfeição de Eucana, esse homem, marido de Ana, que tinha 2 mulheres, ele era alguém que segurava a sua família pela corda e a conduzia, à sua maneira, mas ele a conduzia, ele a liderava. Eu conversava com a minha sogra em casa, que existe um movimento que a gente não consegue precisar, mas que ele sempre existiu, segundo conversa com a minha sogra, que está há muito mais tempo na Terra do que eu, que é uma proeminência da espiritualidade feminina. Por algum motivo que nós desconhecemos, aparentemente, as mulheres são mais espirituais do que os homens, nas comunidades e igrejas espalhadas por aí. Meu irmão, isso não encontra fundamento bíblico. Você não pode se esconder como homem atrás da espiritualidade da sua mulher. A Bíblia está dizendo, e existe uma proeminência do homem na condução da sua casa e do seu lar, e da condução do sacerdote e da espiritualidade da sua casa. É isso que o texto está dizendo. Você precisa tomar a frente do seu lar. Você precisa conduzir a espiritualidade. Você precisa conhecer a palavra, você precisa orar, você precisa buscar o Senhor, assim como eu preciso também. Isso me fere também. Você compreende isso? Por algum motivo, a gente vai, eu já tive a oportunidade de conviver em algumas igrejas, os ministérios de espiritualidade estão completamente tomados pelas mulheres. Reunião de oração, a maioria é mulher. Está certo que os homens, alguns têm a responsabilidade financeira e total do seu lar. A gente compreende isso, que às vezes não podem estar nos horários. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando no texto é de omissão masculina com relação à sua família. É disso que nós estamos falando. Você não pode se omitir como homem. Segure a corda da sua família e a leve para frente. Conduza ao Senhor. Pastoreie o seu lar. Ensine a palavra na sua casa. Ore pela sua família. Conduza a espiritualidade da sua casa. Porque o homem espiritual, ele lidera a espiritualidade da sua casa. E uma outra coisa que eu aprendo aqui com a vida de Eucana é que o homem espiritual é um excelente gestor de crise e de conflito. Existe um conflito aqui nessa família. A Bíblia vai retratar Penina como adversária de Ana. Como alguém que ia lá e prejudicava a Ana, provocava a Ana pelo fato dela não gerar filhos. Aí entra a figura de Eucana, como líder desse lar. Ele não trata as 2 esposas da mesma maneira, porque são situações diferentes, e é um conflito que ele procurou também. Então ele precisa gerir essa situação. Então, como Penina tinha filhos, a Bíblia vai dizer que ele ofertava, ele alimentava a Penina e os filhos de Penina. Mas o texto vai dizer também que a Ana ele compensava a dor de Ana, amando-a, demonstrando amor, demonstrando afeto, dando uma parte excelente para Ana. Então, meu querido irmão, nós somos os responsáveis por gerir os conflitos que surgem da nossa casa. Gestão de conflitos. É conflito com o filho, é conflito com a esposa, é conflito com a escola, é conflito no trabalho, é conflito com um monte de coisa, e a gente está ali nesse meio, e o Senhor nos municia de sabedoria e de inteligência para gerenciar a nossa família da melhor forma. Você está comigo até aqui? Hoje eu vou copiar o pastor nisso. Então esse é Eucana, um homem que não se omite, que não se abstém, que não se esconde dos conflitos da sua casa. Ele está ali, presente, liderando, conduzindo a sua família. E depois disso, olhando para a vida de Ana, a gente vai encontrar os desafios de ser uma mulher espiritual. E a história de Ana começa com um mas.
O mas, na língua portuguesa, é uma conjunção coordenativa, que serve para introduzir uma frase que irá denotar uma oposição ou uma restrição ao que foi dito anteriormente. Pode ser um advérbio também, mas aqui no caso é uma conjunção coordenativa. A vida de Ana começa com mas, com uma restrição. O Senhor lhe havia cerrado a madre. E a espiritualidade de Ana irá se desenvolver sobre alguns pilares, que eu gostaria de pensar com você agora, minha querida irmã. Primeiro, a espiritualidade de Ana começa com uma condição pré-existente de dor. E era uma dor no seu corpo, no seu emocional. Uma ferida causada pelo próprio Deus. O texto vai enfatizar isso no versículo 5 e no versículo 6. Por 2 vezes seguinte, o texto vai dizer: embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. No versículo de número 6, na parte B, também vai dizer: porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então o texto está enfatizando que a impossibilidade de Ana gerar filho foi causada pelo Senhor. O Senhor a havia impedido de gerar. Então é uma condição de dor pré-existente. E eu preciso dizer algo que serve para todos nós aqui nessa noite. O Senhor nos fere. O Senhor nos fere. A gente irá perceber no livro de Jó dizendo: nós receberemos somente o bem do Senhor e não somente o mal. O Senhor nos fere, irmãos. E as feridas de Deus na nossa vida, elas são uma realidade. A gente não é só ferido pelas dores do mundo, a gente não é só ferido por traições, a gente não é só ferido por afetos distorcidos, a gente não é só ferido pela nossa condição financeira, pela pobreza externa, por qualquer outro tipo de coisa. A Bíblia está dizendo que o Senhor faz feridas em nós. E isso irá corroborar com o que diz o profeta Oséias, que irá dizer em Oséias 6,3, que o Senhor fez a ferida e Ele a ligará. O Senhor faz a ferida. Paulo vai dizer também, escrevendo a 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Cristo. As feridas que Deus provoca nos seus filhos e nos seus servos são exatamente, e muitas vezes, o único lugar disponível por onde irá fluir o poder e a graça de Deus na nossa vida. No caso de Ana, a Bíblia está dizendo que o Senhor fez uma ferida. Ele fez uma ferida em Ana de não poder gerar. E a espiritualidade de Ana começa com uma dor profunda. Em segundo lugar, sobre a espiritualidade de Ana, nós podemos aprender que é uma mulher de afetos profundos. Ana é uma mulher profundamente afetuosa. A Bíblia vai dizer que ela era alvo do amor do seu esposo. Então não era uma mulher ignorada, não era uma mulher não amada, não se tratava de uma mulher jogada à margem de seu tempo. Ela era alvo do amor e da dedicação do seu esposo. Ana era uma mulher de afetos profundos. A espiritualidade de Ana também tem como base um conflito que permanece. Penina, como já disse anteriormente, é sua adversária. A Bíblia vai dizer que ela é sua adversária. Ela provoca Ana. Ela mexe com Ana. Ela humilha Ana por conta da sua condição. É um conflito que permanece. Uma relação de conflito que se estende. Porque a Bíblia não vai dizer que Penina tinha um filho, mas o texto vai dizer que ela tinha filhos. Então eram vários filhos que ela tinha, e que fazia com que ela fosse provocativa com a vida de Ana.
Ana também tinha uma vida emocional afetada por esse conflito. A Bíblia vai dizer no versículo de número 7 que Ana não come e que Ana chora muito por conta das constantes humilhações de Penina contra a sua vida. A psicologia vai chamar isso de somatizar, que é quando nós estamos tão conturbados emocionalmente que isso se traduz em respostas físicas. No caso de Ana, a sua fome era prejudicada, o seu apetite prejudicado por isso. Mas uma coisa sobre a vida de Ana, minhas irmãs, é que Ana mantém a postura de serva. Ana é afrontada, Ana é humilhada, Ana é vexada, Ana não tem filhos, a sua rival tem filhos, mas Ana mantém a sua postura de serva. A gente não vê Ana revidando, a gente não vê Ana se exaltando com Penina, a gente não vê Ana se metendo em situações embaraçosas por conta desse conflito que existe na sua vida e na sua família. Ana não responde, Ana não afronta, Ana não revida. A espiritualidade de Ana revela para nós uma imensa capacidade de absorver dano. Você sabe o que é absorver dano? Jesus vai falar sobre isso, sobre absorver dano. Nós cristãos somos dotados de uma capacidade sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus de absorver dano. Olha só o que diz Mateus 5,38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, e também tendo como exemplo o nosso Senhor? Que nós não retribuímos ofensas. Nós, os cristãos, não nos defendemos. Nós não nos defendemos de acusações, de apontamentos sobre nós. O nosso Senhor foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro, diz a palavra de Deus. Ele não revidou. Ele foi humilhado, foi colocado uma coroa de espinhos, cravos nas suas mãos. Foi objeto de escárnio dos seus acusadores. E a Bíblia, a minha e a sua Bíblia, vai garantir que o nosso Senhor Jesus foi levado como um cordeiro mudo. O que isso fica de lições para nós? Que nós precisamos reaprender a capacidade bíblica de absorver dano. Tem gente que nos ofende, tem gente que nos fere, tem gente que vive nos acusando, tem gente que vive nos caluniando. O que a gente pega e faz com isso? Absoluto silêncio e entrega para o Senhor. Porque a Bíblia nos diz que Ele é o nosso advogado. É Ele quem defende as nossas causas. É Ele quem é o nosso protetor. E parece que Ana está revestida dessa consciência, porque em nenhum momento do texto bíblico a gente vai ver Ana revidando as ofensas que sofre de Penina. O Senhor é o nosso refúgio, irmãos. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso escudo e broquel. É Ele quem nos defende. Então a gente precisa aprender a se esconder atrás do nosso Senhor Jesus Cristo, e me parece que é isso que Ana está fazendo. Ela mantém uma postura de serva diante das acusações. E já estou caminhando para o fim. Ana também é dotada de uma inteligência espiritual. Ana se derrama diante do Senhor. Ana vai ao sacerdote. Ela vai ao templo, que na verdade é um tabernáculo em Siló. Ela sobe lá anualmente junto com seu esposo, e um dia ela sobe e irá orar ao Senhor. É isso que o texto irá dizer para nós. A partir do versículo 9. Ana então se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não é sobre chorar, irmãos, é sobre onde chorar. Não é sobre orar, é sobre quem orar, a quem pedir, a quem levar.
Eli poderia fazer alguma coisa por Ana, irmãos? Não poderia fazer, porque a condição de Ana não foi imposta pelo sacerdote Eli. A Bíblia garante que a condição imposta foi colocada pelo Senhor. Então ela sobe e é dotada de uma inteligência espiritual que muitas vezes a gente não tem, de levar problemas da nossa vida a gente que não tem solução nenhuma. Há pessoas que não podem nos ajudar. Então Ana sabe, é uma condição impossível que ela carrega no seu corpo. E essa condição impossível só pode ser resolvida por um Deus que age e trabalha nas coisas impossíveis. Então Ana ora ao Senhor. Meu querido irmão e minha querida irmã, nós precisamos ter inteligência espiritual para levar as nossas causas ao Senhor. Ou se não ao Senhor, a gente que realmente pode nos ajudar. E existem gente que pode nos ajudar orando ao Senhor também, juntamente com a gente, que não pode fazer nada além de orar. Porque quando uma situação é impossível, meu irmão, que está aqui nessa noite, quando uma situação é impossível, e você ora por essa situação, você de fato já fez tudo o que podia ser feito. Você entende isso? Se uma situação é impossível, e você tem orado, colocando diante do Senhor, você já está fazendo tudo que pode ser feito, que é orar. Porque se é impossível, não é dinheiro, não é influência, não é amizade, não é nada disso que irá resolver, porque você já sabe que é impossível. Então leve ao Senhor, porque Ele sim pode fazer coisas impossíveis. E é isso que Ana está fazendo, inteligência espiritual, levar os problemas a quem pode resolver problemas. E tem lições menores sobre a oração de Ana que eu gostaria de pensar antes de ir para o último ponto. É que orações particulares exigem particularidade, irmãos. Aqui, eu conversava isso também hoje à tarde com a família. Que a igreja, da proporção que a nossa igreja tem, a gente não vê muito isso, o que não é comum. Né, pastor? A gente está aqui e fala, ô irmão fulano de tal, vem aqui na frente orar. Não é comum isso aqui. Mas em igrejas menores isso é muito comum. Aí você dá um microfone para a pessoa orar, e às vezes a pessoa está sabendo de alguma coisa da vida de alguém, de algum problema. E na oração da pessoa você fica sabendo de tudo, que a pessoa denunciou tudo. Orações particulares exigem particularidade. Se é particular, irmão, leve ao Senhor. Se é particular, se é pessoal, leva ao Senhor. A oração de Ana é fantástica, é exemplo para nós. Nós podemos extrair lições muito ricas disso. Mas olha o que está acontecendo com Ana. A Ana está derramando a sua alma diante do Senhor. O tabernáculo tem um sacerdote que na frente, um sacerdote que nos capítulos posteriores irá se revelar problemático e corrupto. E ela está lá orando. E o sacerdote Eli está vendo. E o sacerdote Eli, vendo aquela cena, ele olha para Ana, diante da sua particularidade, que era o fato de que o Senhor havia lhe cerrado a madre. O sacerdote Eli olha para Ana e diz, você está bêbada. Você está bêbada. Porque existem coisas, irmãos, e dentre as coisas que existem, particularmente a dor, é pessoal. Às vezes a gente quer contar para todo mundo a nossa dor. Olha como dói aqui, olha o meu testemunho, olha isso aqui. Mas é seu, sabe? É particular, é pessoal. Porque chega um momento em que as pessoas não irão compreender mais isso. As pessoas à nossa volta, determinado momento de testemunhos de dor, as pessoas começam a olhar para nós e falam assim, mas já vem fulano com essa conversa de novo, não é possível, né? Essa dor aí, do luto, a dor de não sei o quê, já há tantos anos a pessoa ainda está no luto, porque isso é particular, irmão. E se é particular, trate com isso de maneira particular, leve a sua dor ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Ana orou ao Senhor, versículo de número 10. E caminhando para o fim, se nós desejamos ter famílias espirituais, a gente precisa de homens espirituais e mulheres espirituais. E isso vai gerar um ambiente de concordância na família.
Olha só o que diz o versículo de número 23. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até o desmame, então somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a sua mulher e deu leite ao seu filho, até que o desmamou. Ana faz um voto com o Senhor de que quando Samuel nascesse, ela iria entregá-lo ao templo para o serviço do Senhor. Ela não consulta o seu esposo para fazer esse voto. Ela faz o voto. E o Senhor lhe dá um filho. E quando esse menino nasce, a Ana precisa levar esse menino para o templo. Ela fez um voto ao Senhor. Então ela chega no seu esposo. E o seu esposo está tão alinhado espiritualmente com Ana. Quem fez Casados para Sempre sabe que existe um módulo lá que vai falar sobre isso, sobre acordo. Sobre o acordo familiar. Aqui nós estamos vendo um acordo, um exemplo prático de acordo. Ana chega para Eucana e Eucana vira para Ana e fala assim: faze como você quiser. Acordo. Então Ana pega o menino e leva até o templo para servir ao Senhor. Irmãos, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, a sua mulher comum e os seus filhos comuns. Através dessa família, Deus está levantando um homem que irá influenciar diretamente a história de Israel. Um homem que é levado para conviver no meio de um sacerdócio corrupto e que não se corrompe. Permanece íntegro. Quando o povo irá pedir um rei para Samuel, ele chega diante do povo e vai dizer o seguinte: se alguma coisa eu defraudei vocês, se alguma coisa eu causei dano, eu estou aqui diante do Senhor. Você sabe o que o povo de Israel diz acerca de Samuel? Você não nos causou nenhum dano. Você é exemplo para nós, Samuel. Você é homem de Deus. Todo Israel reconhecia a vida de Samuel. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, uma família espiritual, ela é feita de homem espiritual, de uma mulher espiritual, que irão certamente gerar uma família espiritual. Uma família com profundas afeições religiosas. Conversava um dia com, acho que foi com a Karina, não lembro, ou com o pastor Reuel, não lembro com quem que eu conversei sobre isso. Acho que foi com o pastor Reuel. De que quando um homem acorda pela manhã, ele diz assim: nós vamos à igreja, toda a sua família vem. Vem os seus filhos, vem a sua esposa, vem toda a sua casa. Agora, quando o homem acorda pela manhã e ele diz: não vamos à igreja, dificilmente toda a sua família vem. Então, meu querido irmão, assuma a sua responsabilidade. E eu digo isso ferido também, porque me fere também. Oficie a sua liderança sobre o seu lar e sobre a sua casa. Você, querida irmã, seja gentil, seja espiritual, seja uma mulher piedosa, seja uma mulher que exale o perfume de Cristo. Você, homem, seja sacerdote do seu lar. E você, filho, olhe para os seus pais e diga: meu pai é uma mulher de Deus, meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus. Eles são exemplos para mim. Eu quero trilhar o caminho deles. Amém? Convido você a se colocar de pé, nós iremos orar. Meu desejo é que a palavra de Deus tenha ferido o seu coração como feriu ao meu. Eu gostaria de convidar o nosso pastor aqui para estar fazendo o encerramento e fazendo essa oração também. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos encerrar o culto dessa noite, depois de ouvirmos uma palavra tão poderosa, tão forte. E eu quero convidar você que tem um motivo de oração na sua família a vir aqui à frente para que possamos colocar diante do Senhor. Pode vir.
pode vir. Nós vamos orar também pela vida do pastor Josué Valandro, que hoje foi submetido a uma cirurgia, pedindo que o Senhor atue na sua recuperação e no seu restabelecimento. Todos nós enfrentamos lutas na família. E quando a gente tem a humildade de reconhecer que a gente tem luta, ter luta não significa necessariamente ter briga com a esposa, com o marido, não significa ter briga com filhos, mas às vezes luta na forma de doença, na forma de um luto, na forma de um problema que afeta um filho, e um problema que afeta um filho naturalmente afeta os pais, não é verdade? Então, vir à frente, dizendo, eu quero colocar a minha família diante do Senhor. Esse gesto físico, que não faz a pessoa mais ou menos abençoada, mas ela está dando uma mensagem para o mundo espiritual. Deus conhece o seu coração. Que palavra poderosa nós ouvimos agora, né? Então eu quero orar por você, irmão querido. Curve a sua cabeça. Você que está me ouvindo em casa, também pode se unir a nós. Eu quero encorajar você por um minuto, balbuciar, se assim o desejar, ao seu problema, sua dor familiar, colocando-a diante de Deus. Talvez seja o nome de um filho. Pronuncie o nome do seu filho, da sua filha. Não precisa nem discorrer muito, porque Deus conhece. Talvez uma situação de enfermidade que lhe tem trazido inquietação. Por um minuto, fale com Deus. Senhor Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nome poderoso, nome santo, nós entramos em Tua presença, inicialmente pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, a maldade dos nossos corações, os pensamentos contraditórios que muitas vezes nos tomam. Por isso pedimos que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, para que assim, perdoados pelo sangue de Jesus, possamos nos colocar em Tua presença, trazendo a nossa súplica. Cada um está agora colocando a sua família diante do Teu altar, citando o nome, ou pensando no nome de alguém da sua casa, citando um problema, ou pensando em um problema que lhe tem gerado inquietação, desassossego. Ó Deus, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, eu ouso entrar na Tua presença, suplicando a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor possa agora acolher a nossa súplica, o nosso clamor, meu Pai, o nome que estamos apresentando diante de Ti,
Ó Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre cada pessoa. Aleluia. Que o Senhor possa trazer o bálsamo do refrigério que vem pelo Espírito Santo Consolador. Que o Senhor venha nos renovar, Pai. Se por desventura abatidos, desanimados, confusos, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor derrame agora, Pai, o consolo, a direção, a orientação, a quietude, assim como Ana, que fez uma das orações mais poderosas, a oração que vinha na forma de lágrimas, e o Senhor a entendia, a oração de quem derramava o seu coração, e o Senhor a entendia. Pai, eu oro pedindo assim, me unindo também a este grupo que aqui está, trazendo também a minha família e colocando-a diante do teu altar. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor. Oro pela vida do pastor Josué Valandro Júnior, que foi submetido a uma cirurgia tão delicada no dia de hoje. Que o Senhor abençoe seu restabelecimento, como aquele obreiro tem sido usado pelo Senhor para abençoar tantas pessoas. Prolonga, Senhor, os dias dele, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão nos ouvindo pela transmissão. Talvez lá naquela casa, alguém chorando agora. Eu oro para que o Senhor alcance também estas famílias. Continua, Senhor, dirigindo a tua igreja. Que haja um santo temor no meio do teu povo, Senhor. Um santo temor, uma santa reverência que vem da consciência de que estamos diante do Senhor de toda a terra. Obrigado, Senhor, pela palavra que recebemos. Nós vamos para os nossos lares. Oro para que no domingo possamos estar aqui para a celebração da ceia, que o Senhor já vá preparando a palavra a ser ministrada, e agora nos despedimos dizendo que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, uma boa noite e até domingo, querendo Deus.